O nômade na Espanha de hoje, assim como eu, é goiano, é formado em marketing pela Anhembi Morumbi, já passou por empresas como iFood, PicPay e Foxbit. E hoje eu vou falar com o Hélio. Hélio, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o convite de falar aqui sobre toda a sua experiência como nômade na Espanha. Que é super recente. Que é super recente, porque é bom a gente ter essas visões de quem acabou de passar, quem acabou de ter a autorização de residência concedida, e tem pessoas aqui que vão passar por aqui, que já tem, enfim, mais de ano. Mas muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui compartilhar essa história. E eu acho que vai mudando também, né? Porque eu lembro que quando a gente conversou, você falou que do ano passado pra cá, as coisas vão mudando um pouco, não só o processo, mas a forma como você vai reagindo a tudo que vai acontecendo. Exatamente, então é bom ter essas perspectivas, assim, que a gente vai entendendo outros caminhos que já existiam, mas que não tinham sido explorados. Sim, exatamente. Tipo assim, por exemplo, tem nômades que eram possível, já era possível aplicar, por exemplo, como nômade self-contractor, né, o empresário, só que as pessoas, ninguém tinha tentado esse meio. Então, assim, de lá pra cá a gente vai conhecendo outras possibilidades e outros caminhos. Então, é bem interessante. Eu tenho visto muita gente que trabalha, não por conta, trabalha por conta própria, mas não tem uma empresa, mas trabalha muito como youtuber, como live stream na Twitch, como produtor de conteúdo. E aí essas pessoas têm tentado entender como que eu posso me enquadrar no que a legislação pede para nômade. E elas não sabem que é possível. Exatamente. Então, talvez seja um pouco mais difícil, porque tem alguns documentos que você precisa mostrar, mas é possível. É super possível, sim. Mas vamos voltar um pouquinho que eu quero entender, então, o Hélio em si. Então, o Hélio é de Goiânia, assim como eu, né? 2 goianos. E fala um pouco sobre, enfim, como foi esse seu processo de por que você escolheu fazer marketing? Bom, eu escolhi fazer outras coisas antes de começar a fazer marketing. Eu acho que dentro do que eu trabalhava, eu sempre trabalhei com tecnologia. Então, eu acho que dentro do que eu trabalhava, no momento que eu estava, marketing era o que estava mais próximo. Porque não necessariamente eu queria investir numa faculdade de fato de desenvolvimento, que tem todo um processo de 4, 5 anos. A gente vê álgebra linear, você vê uma série de coisas que não estão tão relacionadas ao que eu fazia. E aí, quando eu olhei o que o mercado tinha para oferecer, eu acho que marketing estava mais próximo do que eu queria. Que era trabalhar com tecnologia, ver um pouco de desenvolvimento, de fato, de aplicativos, de aplicações, porém que depois eu fui acabar fazendo especialização mais técnica mesmo. Mas eu gosto muito da parte de negócios, de fato, de negociação, de estar ali no dia a dia da empresa. Então, acho que isso foi o que foi me levando mais para marketing. E aí, como eu já trabalhava com tecnologia, eu pude escolher o que eu ia fazer, né? Eu não precisava, a minha faculdade não necessariamente tinha a ver com o meu trabalho. Então, quando que você se formou em marketing? Eu me formei em marketing em 2018. Em 2018, e antes disso eu me formei em gastronomia também. Então, você já estava trabalhando com tecnologia? Eu já estava trabalhando com tecnologia, exato. E aí você foi para São Paulo fazer a faculdade lá? A minha faculdade ela foi um pouco presencial e um pouco online, né? Porque ainda não era a época da pandemia, a pandemia acho que foi em 2020, mas ela começou de uma forma e depois ela foi mudando. Então eu ficava entre São Paulo e Goiânia para conseguir fazer algumas coisas dela. Ah, entendi. Fazer como provas, enfim. Então, isso, o polo presencial, exatamente. Tinha que fazer algo presencial, era lá em São Paulo. Mas exatamente. Por exemplo, o final da faculdade, eu tive que apresentar trabalho de conclusão, então todo o meu processo ali, que era uma empresa júnior, eu tive que fazer algumas coisas lá. Eu acho que hoje, se não me engano, tá 100%, esse curso em específico deve estar 100% online. Eu acho que não existe mais marketing no Brasil que seja bacharelado, mas o meu foi mais extenso. Então, por isso que foi meio híbrido também. Por que você quis sair de Goiânia? Na verdade, eu não quis. Eu posterguei muito sair de Goiânia. Porque, de novo, a minha profissão ela me deu a liberdade geográfica que eu tenho hoje, inclusive de estar aqui. Então, o meu trabalho, depois de uns anos pra cá, ele nunca foi necessariamente ligado à cidade que eu morava. Minha família tá toda em Goiânia. Eu tenho família ainda em São Paulo, principalmente no interior de São Paulo, mas a minha família, o meu núcleo familiar, de fato, tá todo em Goiânia. Eu me mudei para São Paulo de forma definitiva um pouco antes de sair do Brasil, por conta do trabalho. Então, eu venho de trabalhos remotos já desde antes da pandemia, me dando essa liberdade geográfica. E aí, quando eu fui crescendo um pouco mais a minha profissão e o mercado foi ficando um pouco mais estreito, eu falei assim, bom, para crescer eu vou precisar ir para São Paulo, né? E aí, eu me mudei para São Paulo de forma definitiva, fiquei um tempo e logo depois eu saí do Brasil. Às vezes isso acontece com muitas profissões, né? Às vezes você vê assim, tenho para furar, estourar, expandir um pouco mais,
eu tenho que ir para São Paulo. Exato. Invariavelmente para tech, porque todos os escritórios que você pensa das maiores empresas, você tem o sonho de trabalhar na Amazon, o escritório da Amazon no Brasil está em São Paulo. Você tem o sonho de trabalhar no Google, o escritório do Google está em São Paulo. Então, assim, agora eu vi algumas empresas indo um pouco mais ali para o Nordeste, principalmente num hub de tecnologia que tem na Bahia, que é muito interessante, mas o polo concentrado ainda está em São Paulo, infelizmente. Então, se você vai trabalhar com isso, se você está progredindo na sua carreira do ponto de vista que eu progredi, que é muito mais focado em gerenciamento de negócios que trabalham com tecnologia, em algum momento você vai se deparar com a mudança de ter que ir para São Paulo. Em São Paulo você ficou quanto tempo lá? 1 ano e alguns meses antes de sair. Porque logo que eu saí do PicPay, eu já saí de São Paulo para fora do Brasil. Sim, então PicPay e iFood você estava morando em São Paulo. O iFood em parte em Goiânia, a maior parte em Goiânia. Quando eu fui para São Paulo, eu saí do iFood e fui para o PicPay. Ah, que legal. E aí, enfim, você acabou saindo do PicPay, mas você não veio direto para Espanha, né? Não, eu não vim direto para Espanha. A questão é, por que você quis sair de São Paulo, sair do Brasil, né? E para qual país foi? Como é que foi esse processo antes de você chegar aqui? Eu acho que, de novo, o meu trabalho me deu uma liberdade geográfica de falar assim, bom, deixa eu ver o mundo. Eu sempre quis estudar fora, não só língua estrangeira, mas também fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doc na minha área. Então eu sempre olhava assim, deixa eu ver o que tem de mais interessante para poder estudar do que eu gostaria. E a maioria dos cursos que eu gostaria de fazer estavam nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eu comecei a pesquisar, você não tem muita autorização de residência que você pode trabalhar também. Então sempre ficava aquela coisa, nossa, mas trabalhando para o Brasil e morando lá, o fuso horário, o dinheiro, conversão, vai ficar um pouco complicado. E aí eu sempre ia jogando esse plano mais para frente. Eu comecei a receber algumas propostas de empresas para fora do Brasil com sponsorship, mas eu sentia que o meu nível de inglês não era tão bom para me comunicar com o que eu comunicava da forma como eu precisava. Então, me comunicando em português, eu me comunico muito melhor do que em inglês na época que eu estava fazendo esses processos. E aí, eu saindo do PicPay, eu já pensava em fazer um intercâmbio, alguma coisa, mas eu saí do PicPay e decidi, bom, vou para fazer o intercâmbio em inglês. Então, quero morar num país de língua inglesa e estudar e trabalhar. Quando você vai virando essas chavinhas, vai diminuindo a quantidade de países. Vai aumentando ali o filtro. Exatamente. Aí sobra a Austrália, que o visto era caríssimo para você conseguir fazer, e sobra Dublin, que tem um monte de brasileiros. Você ouve muito mais português no centro de Dublin do que inglês. E aí eu decidi ir para Dublin. Falei assim, bom, vou para Dublin, vou estudar inglês, vou aprimorar meu inglês. E aí até então a minha ideia era, vou ficar em Dublin, vou ver como que o mercado recebe a minha experiência. Porque eu tinha muito na minha cabeça, assim, pós-pandemia, no mercado de tecnologia, a gente sempre teve ofertas, quando você atinge uma certa senioridade, a gente sempre teve ofertas, pelo menos as pessoas que eu conheço, eu tinha, de mudar desse formato de sponsorship, né? É muito mais raro, não é muito mais raro, mas é muito mais difícil. É uma ou outra empresa que quer fazer esse processo, mas acontece. Durante a pandemia foi uma grande loucura, aumentou muito mais, só que conforme foi passando ali o pós-pandemia, foi voltando ao que era antes, né? Essa questão das empresas, a gente prefere talvez contratar e você ficar aí, ou contratar e depois de 1 ano te oferecer esse sponsorship para cá, ou até não oferecer sponsorship. E aí o que eu tinha na minha cabeça eu quero experimentar como que é trabalhar com o que eu trabalho nos mercados fora, no mercado europeu, e como é que o mercado vai receber a minha experiência. Porque no Brasil eu já tenho muita experiência, e o mercado recebe isso bem. Como que vai ser isso lá fora? Essa experiência ela vai ser válida? Ela vai ser de alguma forma boa? Isso vai ou eu vou ter que meio que recomeçar? E aí, a partir disso, eu comecei a entender. Então, eu quero ir para fora do Brasil, eu quero trabalhar com o que eu trabalho, talvez eu precise dar alguns passos atrás para recomeçar nesse sentido, mas eu quero ter essa experiência. E, além disso, eu queria estudar inglês. Então, eu comecei a procurar países onde eu pudesse trabalhar com qualquer coisa, a priori, mas que eu pudesse depois ir para minha área e que já tivesse alguns hubs de tecnologia. E aí, quando eu comecei a pesquisar os países, Dublin foi o que mais surgiu, assim, que acho que da Europa, tirando Londres, é um dos países que mais tem empresas de tecnologia, que mais tem vagas quando você procura no LinkedIn. E eu queria ter essa experiência, então, de morar num país de língua inglesa, estudar inglês e trabalhar na minha área. E aí a minha escolha foi, assim que eu saí do Brasil, eu fui para Dublin fazer o intercâmbio. Mas você chegou em Dublin exatamente quando, assim, só para eu entender a linha do tempo? Dia 18 de janeiro de 2000 e... A gente tá em 2024? 2024. Foi esse ano? Foi esse ano, então. Ou foi ano passado?
Você ficou quanto? Você ficou mais de um ano em Dublin? Não. Então, foi esse ano. Janeiro de 2024 desse ano, exatamente. Uau, Eu fiz um intercâmbio. Você pode fazer 3, eu fiz um intercâmbio. E quando você chegou lá, você já conhecia, enfim, a gente tá falando de ainda Irlanda, Dublin. Isso. Mas você já tinha ouvido falar sobre o visto de nômade digital aqui na Espanha? Eu Já acompanhava, a Europa já vinha dando sinais que em algum momento ela ia acolher, principalmente pós-pandemia, que ela ia acolher essas pessoas que não dependem geograficamente de um lugar para trabalhar. Então, a Espanha foi um dos últimos países a, de fato, enviar a documentação, o processo de como que você ia fazer. Então, eu já vinha acompanhando ali a maioria dos países para entender como é que vai ser, para onde que vai. Portugal já estava dando sinais de que ia ter algo nesse sentido também. E aí, minha escolha foi Dublin. Eu falei assim, bom, vamos ver se Dublin fala alguma coisa sobre esse tipo de visto. Porque existe essa conversa, mas nunca foi falado nada, o governo, a imigração nunca falou nada. E aí lá em Dublin eu conheci mais pessoas, tanto que eu acho que foram quase 6 pessoas que a gente era para ter vindo, mas viemos só em 4 amigos que se conheceram ali em Dublin, são nômades também. Mas o processo, quando eu estava em Dublin, eu comecei a pesquisar. Como que é o visto de nômade digital na Espanha, como que é o visto de nômade digital no Canadá, como que é o visto de nômade digital na Austrália, existe, não existe, quais são as possibilidades que eu tenho. E aí, para quem é brasileiro, para quem é da comunidade ibero-americana, assim, a Espanha é o caminho mais rápido para você, de fato, conseguir a liberdade do passaporte. E aí eu comecei a analisar melhor o processo. Então, quando que você falou assim, vou aplicar pro visto de nômade digital? Em junho desse ano, eu já estava com tudo pronto para aplicar, procurando assessoria de como que eu ia fazer. Você já sabia mais ou menos Exato, os documentos, eu já tinha assim, tudo mais, começava a reunir sozinho. Mas digamos que em que junho você realmente falou, vou aplicar e estava procurando assessoria. Exatamente. E quando que saiu a sua concessão, você lembra? Dia 18 de julho desse ano. Então foi relativamente rápido. Assim. Eu vim para a Espanha como turista, porque acho que as pessoas confundem um pouco o visto e a autorização de residência. No meu caso, na verdade, o visto é aquilo que você usa para entrar no país. Então eu entrei do país como turista e dentro dos 90 dias eu entrei com o meu processo de autorização de residência. Foram 2 semanas, eu acho, 3 semanas. 2 semanas eu fiz a aplicação, eles me pediram para complementar um documento que era muito básico, e aí eu complementei o documento, no dia seguinte eu recebi a aprovação. No dia seguinte, o que a gente até falado no último episódio com a Juliana, porque assim, a Ju aplicou com 3 meses, porque ela já estava aqui como estudante, então assim, podia ver tudo com muita calma e tudo mais, já estava aqui na Espanha, de certa forma legal, né? Então, assim, de certa forma não, já estava legal, porque estava como estudante, então podia ver com calma. Então ela demorou esse tempo de 3 meses e a gente falou que tem gente que pede documento adicional, pode ser, enfim, geralmente é muito rápido. No dia seguinte ou na mesma semana já recebe a resolução. Então o seu processo todo a gente pode falar em 1 mês e meio. De autorização Quase de 2. residência? Não, assim, do processo de quando você decidiu aplicar até quando saiu foi 1 mês e meio? 1 mês e meio, exato. Assim, então. Eu acho que o processo todo que eu que eu terminei tudo, que eu falei assim, ufa, terminou tudo, foi uns 3, 4 meses, porque tem o pós-processo, que é um pouco mais intenso. Mas o processo inicial ali, até ter a autorização de residência, você respirar mais aliviado, de pronto, agora eu só preciso ajeitar o restante das coisas, foi 1 mês e meio. Mas nessa questão da aplicação do visto em si, o que para você foi mais difícil nesse processo? Teve algum documento específico? O que pegou nessa aplicação para você? Eu acho que pra mim o que foi mais difícil é a ansiedade de você mandar os documentos e falar assim, bom, não tem mais o que eu fazer. São esses os documentos que eu tenho, não tenho o que fazer. Se for ser aceito, vai ser aceito. Se for ser negado, vai ser negado. Não é nem os documentos em si. Exato, né? Você fica assim, começa a passar um monte de possibilidades e a ansiedade vem tipo, e se não for aprovado, e se eu tiver que sair daqui, enfim, vem um monte de coisa. Eu ligava pra advogada e falei assim, a gente precisa ter um plano B. Acho que por conta da minha carreira e de trabalhar com tecnologia e produto, eu falei assim, eu preciso ter outros planos. Então, se não der certo lá, eu já tava olhando como é que eu fazia esse mesmo processo em Portugal. Como é que eu fazia pra ser nômade digital na Alemanha. E aí precisava ter um plano de negócio em alemão. Eu falei assim, bom, acho que eu vou ter que sentar, fazer um plano de negócio em alemão, porque se não der certo em Espanha, eu quero continuar aqui, eu quero ter autorização de trabalho, então eu vou procurar outro país. E a advogada, não, calma, seu processo, dos que eu fiz recentemente, seu processo tá o mais fácil, eu acho que vai dar certo, vamos lá. Mas eu acho que pra mim, o mais difícil foi a ansiedade de você estar vivendo aqui e vai sair, não vai sair, pra onde que eu vou, o que que eu vou fazer. Dos documentos, eu acho que pra mim não teve nenhum documento que foi difícil de conseguir. Minto, teve um documento que foi difícil de conseguir. Qual? A gente precisa mandar um documento que comprova que a empresa para a qual você trabalha existe há mais de 1 ano,
no caso eu como contractor dessa empresa, sendo contratado por essa empresa, que ela existe há mais de um ano e as atividades que essa empresa exerce. Se você trabalha para uma empresa do Brasil, você pega o CNPJ dessa empresa, vai no site da Receita Federal e emite o bendito do cartão CNPJ. Quando você sai do Brasil, existem diversos documentos que podem comprovar isso. E no meu caso, eu trabalho para uma empresa nos Estados Unidos. Cada estado dos Estados Unidos tem uma legislação diferente para esse documento. E aí, esse documento, ele foi super caro e ele foi super difícil de conseguir. Porque os donos da empresa que eu trabalho também não sabiam que documento era esse. E eu mandava uma foto, gente, eu preciso de um cartão CNPJ. E eu falei, mas a gente não sabe o que é isso, eu não faço ideia que documento que é esse, eu quero te ajudar, mas eu não sei. E aí foi conversando, pagando assessoria, tudo mais. Esse documento teve que vir físico dos Estados Unidos pra cá. Então esse foi um... Qual que é? De qual estado que é? Da Pensilvânia. Pensilvânia. É da Pensilvânia. É o Certificate of Good... Exato. Como que é? O nome do documento é o Certificate of Good Statement, né? Que é o certificado de boa conduta, digamos assim, se a gente pudesse traduzir. Que seria o equivalente ao cartão CNPJ. Só que cada estado, você tem uma forma diferente de pegar esse documento. E cada estado vai ter informações diferentes. Então, por exemplo, em Nova York, esse documento ele vem atrelado a algumas informações financeiras da empresa, que o dono da empresa não quer que a pessoa tenha acesso. No caso da Pensilvânia, o que eu fiz foi a empresa emitiu uma carta falando que ela existia há tanto tempo, que a empresa tinha atividade em tal ramo, eventos, tecnologia e tudo mais, me mandou isso assinado, eu mandei para um cartório nos Estados Unidos apostilar, porque acho que o principal é o apostilamento de AIA. Sim. O cartório nos Estados Unidos apostilou esse documento e aí foi um alívio enviar esse documento para advogado e começar o processo. E foi aceito, tranquilo. Quando foi aceito, falou assim, pronto, acabou. Nunca mais. Esse para mim foi o pior, porque aí tinha ansiedade desse documento, porque eu falo assim, pronto, se o governo me pedir um documento adicional desse, eu não vou ter. Vou mandar o quê? Eu vou mandar o quê, justamente. Então não tinha o que fazer. E o meu CNPJ não tinha um ano para eu poder me candidatar com o meu CNPJ. Sim. Então era uma loucura de, vou ter que pedir o CNPJ de alguém, como é que eu faço, pra onde que eu vou? Esperar até completar um Exato. ano. Não, eu quero agora. E completava um ano no mês seguinte. Só que era no mesmo mês que os meus 90 dias de turista também ia acabar. Então eu tava assim, meu Deus do céu, que loucura. Foi por isso que eu falo, acho que pra mim a ansiedade disso tudo, assim, foi mais difícil do que juntar todos esses documentos. E a gente acha que quando quando a gente recebe aquele PDF, né, da unidade de grandes empresas, falando que está concedido, a gente acha que, tranquilo ali, os problemas acabaram. Estão começando, na verdade, assim, né? O processo, a jornada é muito intensa. E quando você veio para cá, vamos falar sobre algo que é bem interessante, que é a questão do que, assim, basicamente a primeira coisa que a gente precisa fazer é empadronar, para poder fazer o resto, digamos assim. Porque muitos dos trâmites das coisas necessitam de um empadronamento, né? Para você conseguir a sua tia ou, enfim, outras coisas. Quando você chegou aqui, já sabia onde ia morar? Já demorou a se empadronar? Como se empadronou rápido ou não? Eu me empadronei há 45 dias atrás. 45 dias atrás. É uma loucura, Porque foi assim, a gente chegou, eu vim pra cá, e aí eu fiquei numa residência temporária. Então eu aluguei um Airbnb, e aí a minha sorte foi que esse Airbnb, a proprietária também alugava para contratos de residência. E aí eu tava morando em Getafe, que é uma cidade próxima aqui de Madrid, 35 minutos aqui de Madrid. Tava lá hoje. É uma cidade maravilhosa, os preços são bem mais acessíveis, só que para conseguir empadronar lá, você precisa de uma cita, como tudo aqui na Espanha, você precisa de uma cita. A gente viu no último episódio, vai ver em vários que a cita é sempre uma... Exato, você acorda de madrugada pensando assim, meu Deus, eu preciso ter uma cita. É o terror da pessoa, é a cita. E aí eu nunca consegui uma cita para me empadronar em Getafe. Então eu fui adiando. Eu acho que o problema não só da autorização de residência do nômade é que as coisas aqui na Espanha, elas não são tão claras. Se você vai tirar a carteira de motorista no Brasil, em Goiás, em São Paulo, na Bahia, existe um processo, existe um procedimento. E esse procedimento ele é explicado, geralmente no site oficial do Detran. Aqui, se você vai no site oficial, as informações não são claras. Então, no caso específico do nômade, quando você vai olhar o TIA do nômade, não pede empadronamento. Só que quando você conversa com outros nômades, a pessoa fala pra você, leva o empadronamento. E pra quem não sabe, a TIA é a tarjeta de identidade de estrangeiro, né? Que tem as suas informações ali. Que eles confundem, todo mundo confunde com o NIE, que será o número do seu RG, e o documento físico, de fato, que contém esse número. Então, NIE, só para ficar claro, NIE é o número em si, é o seu número de documento, número de identidade de estrangeiro. Que você vai usar para tudo. Exato. E a TIA é a sua tarjeta, é a questão física mesmo, é o cartão físico que mostra a sua residência, que a gente também sempre anda com ele, sei lá, vai viajar para fora da Europa, vai voltar para cá,
Exato. Sempre apresento o NIE, porque já facilita ali, porque, olha, eu sou residente aqui, então aquilo comprova a sua residência aqui. Você precisa para muitas coisas, né? Para poder abrir conta no banco, alguns bancos conseguem só com passaporte, mas a maioria das coisas aqui você precisa da sua tia. No meu caso, quando eu abri conta no banco, eu abri com passaporte, porque, de novo, a confusão. A resolução favorável do Nômade, ela vem escrito que o Nômade não é obrigado a tirar a tarjeta. Que ele tem até 30 dias ali, obviamente, a pessoa não vai conseguir com 30 dias, porque não tem data, é impossível. Mas que aquela resolução ali, ela garante para todos os órgãos e tudo mais que você é residente oficial da Espanha. Então, em tese, o banco deveria aceitar isso como documento de identificação, só que não tem só foto. Então, o documento de identificação que te identifica é o seu passaporte. Exato. E aí, no banco, você abre uma conta, só que é uma conta para uma pessoa estrangeira com passaporte. Quando você abre com TIE, é uma conta para uma pessoa estrangeira, mas que mora aqui. Exatamente. Então, são contas diferentes. E aí, você fica andando com esse pedaço de papel em PDF para cima e para baixo, implorando para as pessoas, gente, eu moro aqui, é legal, existe. E como a autorização é muito nova, Rodrigo, muita gente não sabe o que é. Então, o exemplo da proprietária onde eu morava. Quando eu mandei para ela a resolução, ela falou assim, eu não faço ideia do que é isso, eu nunca vi esse documento na minha vida. Ela falou assim, você é cidadão comunitário, por exemplo, você é casado com um europeu, alguma coisa? Eu falei assim, não, eu tenho uma autorização de residência aqui. Ela, nossa, eu nunca nem vi esse documento, não faço ideia do que é. Por isso que eu acho que também tem essa confusão do NIE com o TIE. E aí, quando você vai tirar o TIE, não tá falando que o TIE de nômade digital precisa do empadronamento, mas a maioria das pessoas leva. Quando eu fui super receoso, falei assim, não tem empadronamento. Se essa pessoa me pedir, eu não sei o que eu vou fazer. Então, assim, deu tudo certo, não me pediram, mas eu já conheço casos de pessoas que chegou lá sem e pediram. No geral, assim, até por alguns comunicados que, enfim, a comunidade aqui de assessorias e tudo que aplica, já questionou isso para a polícia, para a URE. No geral, Madrid e Barcelona não precisa do empadronamento, mas é aquilo, você pode chegar lá e pode ser que eles peçam. Então, é melhor pecar pelo excesso. Se você já está empadronado, leva. Porque exato, você, leva tudo. Leva tudo, porque é melhor pecar pelo excesso com mais documentos do que faltar. Né? Quando na segunda página da resolução do Nômade vem escrito que para Madrid e para Barcelona é um serviço específico, não é o toma de Uelas, que geralmente quem vai morar em Málaga, Valência tem que fazer. E aí esse serviço você costuma ter mais datas. Para Madrid e Barcelona, eles colocaram na mesma categoria de trabalhadores, acho que transfronteiriços, se não me engano. Algo assim. E aí tem menos comissarias de polícia que fazem, por isso tem menos datas, só que a documentação também muda. Tem menos comissarias, mas tem mais gente, porque tem mais gente morando em Madrid e Barcelona. Então, assim, fica impossível conseguir uma cita. Você demora 30, 40, 50 dias para conseguir, e é o documento que identifica você aqui. Você já tá com sua tia? Já tô com meu tio. Já pegou. Mas assim, eu falo que cheguei em agosto de 2023, a minha resolução saiu em 21 de setembro de 2023, mas eu fui pegar minha tia em dezembro. Então, isso é tecnicamente comum, essa demora. Enfim, sorte aqui. Na resolução fala que você tem que tirar até 30 dias, mas eu não conheço ninguém que conseguiu tirar com 30 dias, né? Então, assim, a gente tá falando sobre documento, burocracia e tudo. Tem até um meme que é assim, você vai lá no local, vai fazer algum trâmite, tá faltando algum documento. Sempre vai estar. Então, enfim, sempre se programa, tem que conseguir cita, é uma burocracia, é complicado. Então, 45 dias que você se empadronou. 45 dias que eu me empadronei. Já conseguiu a tia tranquilo. E como foi assim? Você tava em Getafe. Isso, eu morava em Getafe e aí eu comecei a procurar apartamentos aqui em Madrid de fato, e aí eu comecei a me deparar com, que é o que a gente conversa do pós, né? Que é basicamente, se você mora no Brasil e você vai alugar apartamento, a pessoa vai te pedir, me manda seu comprovante de renda, ou extrato bancário, ou um contrato de trabalho, ou você vai pagar ali 2, 3 aluguéis. É um processo para quem já alugou apartamento no Brasil, é muito comum. Só que como você mora aqui, geralmente você vai trabalhar por uma empresa que não é daqui. Porque se você tá vindo como nômade, o requisito é não trabalhar para uma empresa daqui. Então você não tem o documento que eles querem. E aí você começa toda uma saga de explicar para a pessoa, eu não trabalho para uma empresa daqui. E aí tinha muito proprietário que falava, eu não alugo para quem tá ilegal. Eu falei assim, calma, eu não tô ilegal. Eu sou nômade. A pessoa não faço ideia do que é isso. Eles pedem basicamente, cadê suas nomes? Não tenho nome. Não tenho nome. Então cadê sua declaração de autônomo, né? Declarações. Também não tenho. Acabei de chegar, não tenho a declaração. E aí? Vou morar onde? Exato. E no meu caso, meus documentos de comprovantes financeiros são todos em inglês. Então ainda entra um ponto maior, que não tá na língua oficial deles. Eu não ia pagar para traduzir um comprovante só para poder alugar um apartamento.
Então, sempre que eu começava, tô buscando um apartamento, gostei desse, a primeira coisa que eu falava pro proprietário é: eu trabalho para uma empresa fora da Espanha. Ponto. Se para você isso não for um problema, a gente segue a vida, eu te mando meus comprovantes financeiros, te mando extrato bancário, te mando tudo que você quiser. E aí eu encontrei um prédio, um apartamento, né, um empreendimento, que ele é muito mais focado em pessoas que não são espanholas, a maioria das pessoas ali acho que são dos Estados Unidos, da Holanda, eu quase não escuto espanhol no prédio mesmo, exato. E aí foi super mais tranquilo. Fiz o contrato, e aí com esse contrato de aluguel, fui no ayuntamento e aí eu consegui me empadronar. Mas eu já estava com um tia. Graças a Deus já tinha dado certo. Agora eu já tô até com o cartão do SUS, então assim, tá ótimo. As principais burocracias já passou. Exato, falta a CNH, falta trocar a CNH, que também é uma outra burocracia que demora muito mais, que aí você vai enfrentar a fila como qualquer outra pessoa aqui da Espanha que também não consegue data. O problema é a bendita da cita, né? Cita. E aí é o que tá faltando, mas é opcional. Caso a pessoa não queira também dirigir, ela pode abrir mão disso, não é, ninguém te força. Mas desses trâmites assim, que eu tinha pra mim de recomeçar a vida, né? Porque é um recomeço, você vai para outro país, então você quer recomeçar a sua vida, é o último que tá faltando, né? Carteira de motorista. Mas relembrando também que assim, você não veio sozinha. Você veio com cônjuge. Exatamente. Eu vim casado com meu marido, que também trabalha com tecnologia. Nós fomos para Dublin juntos. E aí, quando eu decidi mudar aqui para Madrid, nós mudamos juntos também. E aí, fiz toda a aplicação do processo para 2 pessoas, que é... O processo em si, para uma pessoa ou para 2 pessoas, só aumenta o valor financeiro da assessoria, né? As taxas e tudo que você precisa traduzir não aumenta tanta coisa. Talvez só que você tenha que traduzir, sei lá, o certidão de casamento ou de união estável, caso seja uma união estável também, pode ser. No nosso caso, eu tive que traduzir a união estável, e aí também foi pedido para ele, primeiro a AGU pediu uma complementação para que ele tivesse um seguro de saúde, mas eu acredito que é muito mais por conta do status. A união estável no Brasil, na maioria das vezes, ela não é homologada como união civil. Então, se o cartório não faz essa homologação, e eu nem sei se isso pode ser feito, se isso é legalmente permitido, ou se o cartório deveria ter feito, o que acontece? Como não é feita essa homologação do Estado civil, quando a Espanha vai pesquisar, essas pessoas não têm, de fato, um status oficial. Então, eu acredito que a preocupação da AGU é: essa pessoa está aqui, digamos que assim, toda a extensão da autorização de residência do cônjuge é vinculada ao nome, o número do NIE é muito parecido, na autorização de residência dele vem o meu nome, que é totalmente vinculado, a validade é a mesma, só que eles pediram para que eu fizesse uma carta a próprio punho, escrevendo que eu sou responsável por essa pessoa. Teve esse pedido, então? Teve para fazer essa carta e assinar em espanhol. Então, olha, afirma aqui que você está num relacionamento com essa pessoa e tudo mais. E pediram para que ele tivesse um seguro de saúde feito no nome dele. Eu não poderia fazer para mim e colocar ele como dependente. Uau. Só que a própria advogada falou que ela nunca tinha pegado isso. Né? Sim, isso que eu ia falar, porque assim, eu tenho amigos muito próximos que vieram do Brasil, que inclusive ela já estava aqui como estudante, ele que é o titular do visto estava lá no Brasil, eles, enfim, já tinham um relacionamento, só que não tinham união estável, fizeram a união estável enquanto ela já estava aqui, ela assinou, enfim, por via digital, à distância, conseguiu assinar a união estável, veio, aplicou para o Nômade e não pediu esse documento, então é interessante porque assim, às vezes cada caso é um caso. Isso pode ser também de como avaliar, quem está pegando seus documentos ali para avaliar, vai ver o todo. Eu acho, uma coisa que eu conversei muito com a advogada é o seguinte: quem está analisando todo esse processo não é uma pessoa formada em direito, quer dizer, nem sei se mas é um burocrata, é uma pessoa que trabalha com a aprovação de visto. Então vai depender do que a pessoa já viu, vai depender do tipo de documento, pode ser que que é o que você falou, depende da pessoa, pode ser que aquela pessoa sempre cobre esse documento, independente do tipo, ela bateu o olho, viu que é do Brasil, não tem certidão de casamento, ela vai sempre pedir esse documento. Pode ser que outra pessoa já passe isso batido e nem peça. O plano de saúde, e aí é interessante comentar isso, porque eu vejo que em Dublin isso é muito igual, a gente conversava sobre isso há um tempo atrás. As regras, elas mudam internamente antes delas serem mudadas oficialmente, né? Eu acho que em algum momento eles vão começar a pedir para os cônjuges dos nômades aqui terem um seguro-saúde. Porque eu vi que já começou a pedir para algumas pessoas. Não é sempre, mas um caso ou outro eu vejo que pede para a pessoa fazer. Porque assim, o processo de alterar isso oficialmente é a alteração de uma lei.
né? A lei que Exato, rege esse tipo de exato, visto. que é Então muito mais complexa. Assim. vai um tempo até realmente alterar oficialmente, mas eles podem pedir isso como documento adicional, igual pediu. Exato, e não tem como você contra-argumentar e falar assim, não vou fazer isso, não tem como. É um pouco estranho porque o nômade digital, ele tem acesso à Seguridade Social. Na verdade, ele é obrigado Sim. a dar alta na Seguridade Social, como autônomo. E com alta na Seguridade Social como autônomo, que é o INSS, daqui inclusive é a mesma sigla, você tem acesso ao sistema público de saúde da Espanha como um todo. E você pode inscrever o seu cônjuge, também o seu parceiro, sua esposa, todo mundo, o seu filho. Você pode inscrever essa pessoa na Seguridade Social também e conseguir assistência sanitária para essa pessoa. Então, em tese, não tem gasto. Essa pessoa não precisaria. Ela pode acessar o sistema básico de saúde. Mas eu tenho visto que no meu caso pediram, eu vi caso de outros amigos também, tanto casais héteros como casais homo, que as pessoas começaram a AGU começou a pedir um seguro-saúde principalmente para o cônjuge da pessoa. Interessante saber isso, porque realmente pode acontecer. Então, não tinha visto e ainda. é estranho, porque se você pensa o seguinte, essa pessoa, ela vai ter autorização de trabalho e residência aqui. A gente não pode trabalhar. Eu falo que o cônjuge tem mais benefício que a gente. Sim. Porque tem os benefícios que a gente tem e a mais. No caso, a permissão de trabalho. Que se encontrar, enfim, ver uma vaga que aplicar, pode, enfim, entrar naquela empresa como, entre aspas, um CLT. Exato. A gente não pode. A gente pode trabalhar, não sei se a gente pode trabalhar como se fosse um CLT, um trabalho formal. Eu acho que a gente pode trabalhar como autônomo, mas você tem limite do que você recebe aqui na Espanha. Que é até ali, acho que 20%, exato. Então, do que você declarou quando você foi dar entrada no visto, você pode ser contratado por uma empresa na Espanha e prestar serviço nesse sentido. Então, vamos imaginar que você é, sei lá, designer gráfico, por exemplo. E aí você tem um contrato no Brasil com uma empresa como designer gráfico, você pode ser designer gráfico aqui desde que não ultrapasse 20% do que você declarou quando você chegou. O cônjuge dessa pessoa, né, o marido, o esposo, o companheiro, pode trabalhar, a única coisa que ele precisa é quando receber a proposta de trabalho, pegar essa proposta e dar alta na Seguridade Social, que às vezes até a própria empresa faz. Sim. Que no Brasil é o que acontece. A empresa de contrato, ela lança você como colaborador ali no sistema dela, no Ministério do Trabalho. Então, assim, o cônjuge tá com a vida muito mais encaminhada do que o próprio nômade. Exatamente. E só lembrando que essa questão de documentação, quem tem muita gente que tá pensando, mas ainda tem dúvida, aqui no link na descrição você pode fazer o download do checklist de documentos e já começar a ter noção ali do que você vai precisar para poder aplicar para o visto de nômade digital. Tem um pequeno formulário para você preencher, é importante que você responda corretamente para a gente poder mandar um checklist de acordo com o seu perfil. Então dá uma olhada aqui embaixo e faz o download do checklist. Você já estava me falando também que você tinha amigos em Dublin que também vieram para cá com visto de nômade digital. Então, assim, eu diria que foi mais fácil, talvez, essa adaptação ao chegar aqui, porque já tem, assim, amigos, tem uma rede de apoio. Isso foi uma dificuldade para mim, porque eu fiquei um tempo, entre aspas, sozinho, porque sentindo falta dessa questão de uma rede. Mas como é que foi chegar aqui? Uma questão bem interessante que eu sempre falo, que até agora praticamente todo mundo que está vindo aqui, que a gente se conheceu no WeWork. Sim. O WeWork eu falo que é o nosso ponto de encontro, que inclusive é algo engraçado, porque assim, tem o WeWork aqui, a unidade Caio de Goya 36, e a Embaixada do Brasil fica na mesma rua. Né? Fica em Caio de Goya no 20 alguma coisa, não lembro aqui agora. Mas a gente fala que o WeWork de lá é a nossa embaixada brasileira, né? Mas nesse período de adaptação, assim, teve algo que foi difícil para você com a cultura espanhola ou com os espanhóis em si? Você tem alguma coisa para falar para a galera que está chegando, assim, alguma dica? Para mim, o que foi muito fundamental, e isso já em Dublin, foi ir para um local trabalhar. Porque como eu não dependo fisicamente, eu posso trabalhar em casa, eu acho que se eu ficasse trabalhando em casa, eu não teria conhecido a maioria das pessoas que eu conheci. Eu não teria conhecido você, eu não teria conhecido outras pessoas e até em Dublin. Então, eu acho que já em Dublin eu tomei a decisão de, já que eu consigo arcar com esse custo de trabalhar em um local pago, para pagar um escritório, para ir para conhecer outras pessoas, eu vou, e aí eu vou conversar com as pessoas, eu vou tirar um tempo para fazer uma network, para fazer amigos, para poder de fato dialogar e entender ali. Então, quando eu vim para Madrid, eu já vim com o mesmo pensamento de eu preciso manter esse padrão para conhecer as pessoas, para conhecer pessoas de outros lugares, para trocar experiências, nem só para aumentar também a network, mas para aumentar essa rede de apoio, né? Então, acho que isso foi muito fundamental, ter mantido essa mentalidade. E é sempre interessante também essa questão de que assim, a gente consegue separar esse espaço de trabalho de espaço de descanso. Exatamente, Isso que é muito importante. Importante para a produtividade até também. E acho que também para o relacionamento também é muito saudável, porque se você é casado com uma pessoa que também trabalha em casa,
ou que está chegando aqui agora, está se reestruturando na vida, está procurando trabalho, você vai conviver 24 horas por dia dentro. Às vezes, se você chega e você vai para um quarto, por exemplo, numa casa compartilhado, que muita gente faz, porque você está chegando, você precisa arranjar um lugar rápido, você vai conviver com essa pessoa o dia inteiro. Então, assim, você sai de uma situação que às vezes você trabalhava no escritório no Brasil, passava ali 8, 10, 9 horas fora de casa, e quando voltava encontrava essa pessoa, e essa pessoa também trabalhava fora, e você passa a ter uma rotina de você acorda e vê, você convive todos os momentos. Para a relação, isso também muda muito. Então, ter esse momento de sair de casa, você fica assim, é minha casa, aqui é o meu trabalho, e você se obriga a conversar com outras pessoas e conhecer outras pessoas. Exato. E algo que eu acho muito interessante que aqui no WeWork aconteceu, porque assim, a gente tem essa limitação que não, né, dos 20% da questão de trabalhar, prestar serviço para uma empresa espanhola. Mas, assim, a gente está na Europa, então, assim, é muito fácil o acesso a outros locais, né? Então tem muita gente de outros países que vem para cá. E algo que foi muito importante para mim foi isso, de fazer esse networking. E hoje eu tenho um dos clientes principais que eu conheci, né, aqui no WeWork, que eu trabalho, que é um cliente para a Alemanha. Então, assim, eu tô dentro da legalidade do visto ali de não estar prestando serviço para uma empresa espanhola, uma empresa alemã. Então, poderia ser, inclusive, o meu, enfim, full, se eu quisesse. Exato. Que é muito importante falar que essa limitação, ela é para uma empresa na Espanha. Na Espanha. Você não está obrigado. Então, eu conheço nômades que trabalham para o Brasil e prestam serviço para empresa em Portugal, na Estônia, na Lituânia, na Alemanha, na Holanda. Então, você está livre. Você não está livre para você pode, obviamente, se candidatar a vagas nessa empresa, nesses lugares, mas você vai ter que trocar a sua autorização de residência para esse país, caso seja presencial. E se você é contratado por uma empresa na Espanha, você vai precisar trocar a sua autorização de residência. Não sei se é tão fácil, o processo não acho que deve ser complexo, mas você vai precisar trocar o tipo de autorização de residência que você tem aqui, porque você passa a ser contratado por uma empresa daqui. Mas você está na Europa, a quantidade de pessoas que você conhece. Quando você muda seu LinkedIn, também vem muita gente atrás. Então, assim, é interessante porque você se abre para esse mercado. Estar aqui abre muitas portas, né? Então, mesmo que você tenha essa limitação, você ainda pode, sim, prospectar clientes sendo até nos Estados Unidos, que paga muito mais do que na Europa, por exemplo. Exato, mas assim, aqui o networking que acontece aqui é muito grande. É interessante porque em Dublin no WeWork que eu conheci alguns espanhóis. E eles sempre eram muito simpáticos, muito... O irlandês, por si só, ele é muito aberto, né? A maioria das culturas, a maioria dos irlandeses que eu lidei, eles eram muito abertos, principalmente no ambiente de trabalho. E aí eu conheci alguns espanhóis que estavam lá, e aí eu falei, em algum momento, quando eu tava me despedindo das pessoas, eu vou mudar pra Espanha, tal, tudo mais. E aí esses espanhóis falaram, bom, a gente não é o padrão da Espanha. Entenda isso. Então, eu acho que o espanhol, ele é um pouco mais reservado com você no início. Então, você demora para, de fato, a considerar aquela pessoa como um amigo. Foram super simpáticos, acho que pouquíssimas vezes, de fato, eu lidei com alguém grosseiro. A maioria das vezes é ligado a, talvez, alguma burocracia, alguma coisa que a pessoa acha que já não estava num bom dia, não queria estar ali naquele trabalho. Mas aqui no próprio WeWork, nos lugares que eu preciso, os espanhóis são sempre muito simpáticos, mas é sempre assim, eu sinto que tem um limite. O brasileiro, ele é muito mais aberto, o latino é muito mais aberto. Então, você conhece hoje, a pessoa já sabe da sua vida, a pessoa já sabe de onde você veio, o que você faz, com o que você trabalha, quando você recebe. O espanhol, ele é muito mais reservado nesse sentido. Mas eles também são muito mais festeiros do que os irlandeses, eu acho. Assim, para mim, o ritmo de vida na Espanha é muito mais tranquilo do que o ritmo de vida que eu tinha no Brasil. E isso, pra mim, é maravilhoso. Não, e é uma delícia, né? A gente terminar, às vezes, no verão, de trabalhar ali 6 horas da tarde. Às vezes a gente trabalha um pouquinho mais porque a gente trabalha pro Brasil, os Estados Unidos. Eu trabalho por horário do fuso horário dos Estados Unidos, então eu não consigo aproveitar tanto nesse sentido. Mas é incrível que dá 4 horas da tarde numa sexta-feira, eles desligam, é isso, segunda-feira... E você tem até 10 horas da noite sol ali no verão. Exatamente. E, enfim, vai aproveitar ainda. E o tempo é uma delícia, a comida, os vinhos, então tudo é uma delícia. Eu adoro. Pra mim, é um lugar, assim, para reconstruir a vida de fato e passar anos tranquilamente. Se você pudesse voltar no tempo, em todo o seu processo de aplicação, até no seu pós também, assim, que é recente, mas se você pudesse voltar, você teria feito algo diferente, assim, no seu processo, tanto de aplicação do visto quanto pós? Eu acho que talvez eu teria procurado melhor uma assessoria que me acompanhasse mais, que me entendesse mais, que tivesse mais experiência no mercado digital e que batesse mais algumas ideias. Acho que a única coisa que eu faria diferente hoje seria isso. Eu não teria feito sem uma assessoria. Seja jurídica, seja administrativa, seja qual for. Mas eu teria feito com alguém que entendesse mais
a vida do nômade, que conseguisse entender mais a questão dos documentos que você precisa, que conseguisse te dar um apoio melhor nesse sentido. Até porque, assim, não necessariamente você precisa de estar com um advogado para poder aplicar, mas é importante você ter, assim, a informação de como funciona, do que você precisa. Então, assim, ter informação, ter alguém ali te acompanhando é super importante. A forma como você manda os documentos que você manda. Então, por exemplo, no meu caso, a assessoria, o documento que eu tive que complementar foi o meu contrato social, que deveria, na minha visão, deveria ter sido enviado no primeiro momento ali, né? Então, acho que a pessoa, quando ela tem mais essa pegada do nômade digital e ela tá mais inserida nesse mercado, ela consegue te direcionar melhor e fazer com que o seu processo seja um pouco mais tranquilo, para que tire um pouco dessa ansiedade de será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que esse documento vai ser aceito? Não vai ser aceito? Então, por exemplo, agora você já sabe o nome do documento, se a pessoa trabalha para os Estados Unidos, qual é o nome do documento, como ela consegue, que esse documento precisa estar apostilado e traduzido. Então, dá essa tranquilidade de você conseguir ter menos ansiedade com o processo. Então, acho que esse é o principal ponto. Te deixa mais tranquilo. Exatamente. Então, se a gente for, assim, é super recente essa questão da sua aplicação, você acabou de passar por todos esses trâmites burocráticos Sim. do pós, empadronamento, de pegar a sua tia, enfim, ainda está passando, vai trocar a sua, né, carteira de habilitação aqui para da Espanha. Mas se a gente for pensar um pouquinho no futuro, tem alguns planos como nômade, o que a gente pode, que você está planejando? Olha, hoje eu me vejo morando na Espanha, assim, tranquilamente pelos próximos 5, 6, 7 anos. Eu acho que o clima é um pouco parecido com a cidade de onde a gente vem, apesar que aqui, pra mim, faz muito mais calor ali no auge do verão, mas é um pouco parecido. Eu gosto do idioma espanhol, eu gosto da cultura, então eu me vejo muito ficando aqui, de fato, e reconstruindo a minha vida, talvez empreendendo em alguma coisa na Espanha, que tem muita abertura para empreendimento, principalmente na parte de tecnologia, de alimentação também. Então, eu acho que eu me vejo me reconstruindo a vida aqui. As coisas que eu tinha no Brasil, reconstruindo e ficando aqui tranquilamente, assim, alguns anos. Não sei se tá nos meus planos hoje, eu não penso tanto nos próximos 2 anos, até mesmo pela questão da cidadania, de sair da Espanha, então, de morar fora em algum tempo, mas eu me vejo tranquilamente morando aqui, nossa, por 10 anos. Até porque, assim, a gente pegou a cidadania, cai por terra aquela questão que impede a gente de trabalhar para empresas espanholas, Exato, de impede prestar você serviço para de espanhóis. abrir empresa, de fazer qualquer coisa, de se aplicar financiamentos para comprar casa. Você é um espanhol. Exato, você é um espanhol. Tem- E principalmente você é um cidadão europeu. Então cai a sua autorização de... Você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Então tá, tudo bem, você não quer morar lá, mas você quer estudar inglês, você quer fazer uma pós, você quer fazer um curso na área de negócios, você quer simplesmente viajar. Você pode ir para diversos outros países, até mesmo dentro da Europa. Então, para Dublin, por exemplo. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com tecnologia e estão em Dublin como estudante. E para mim, assim, se essa pessoa pudesse estar aqui nos 2 anos e depois voltar para Dublin, seja porque ela gosta do salário, seja porque ela gosta da cidade, é a oportunidade. Porque o outro país que recebe brasileiros é Portugal. Portugal, a gente precisa esperar 5 anos. Se você tem autorização de residência via comunidade de língua portuguesa, você precisa esperar 5 anos para você solicitar uma nacionalidade por tempo de residência. Aqui na Espanha, a gente precisa esperar 2. Exato. Até como nômade, né, em Portugal, você precisa estar 5 anos como Exato, nômade para poder solicitar. Então, exatamente. os benefícios que estão aqui, você precisa comprovar menos para o titular. Então, isso Exatamente. são vários benefícios que a gente pode falar que, assim, eu, sem dúvida nenhuma, escolheria de novo Espanha. Não Exato. trocaria a Espanha por eu não Portugal, trocaria. por exemplo. Eu não trocaria. Cidade favorita na Espanha? Madrid. Por enquanto é o que eu conheço, mas acho difícil. Por tudo que eu vejo, assim, eu acho difícil. Meu coração, ele pega muita coisa, porque muita coisa da cidade, pra mim, me remete a coisas que eu gosto. Então, eu brinco com as pessoas que me lembram um pouco Goiânia. Então, não tem nada a ver arquitetura, mas por algum motivo eu me sinto em casa. Talvez eu tenha esse sentimento em outras cidades, mas a Madrid, pra mim, por enquanto, é o que eu conheço. Sim. E eu ficaria aqui. Comida espanhola favorita? Comida espanhola favorita? Olha, eu iria de gazpacho. Olha... Eu iria de gazpacho. Eu jurei que as pessoas iam ser a primeira resposta. Paella, mas ninguém falou ainda, nem você. Não. E olha que eu amo paella. Ainda não experimentei paella valenciana, que é em Valência, obviamente. Mas gazpacho, pra mim, principalmente no verão, ele com gelo ali, com algumas coisas, gazpacho. Com certeza. Seu maior desafio no processo do visto?
entender que, quando eu tava em Dublin, as pessoas falavam muito assim, confia no processo, viva o processo e confia no processo, as coisas vão se encaminhar. Essa frase, ela ressoou muito pra mim aqui. Então, assim, confiar no processo, confiar que as coisas vão dar certo e entender que é um outro país, é uma outra cultura, é um outro ritmo que as coisas acontecem. Então, assim, entender isso e absorver isso e não ficar nem reclamando para as outras pessoas, mas não se martirizando por conta disso é muito importante. Sabe? Então, nossa, eu fui abrir uma conta no banco X, o banco X não quis abrir minha conta sem meu TIA. Mas eu só vou ter o TIA daqui 3 meses e eu preciso de uma conta para dar alta na Seguridade Social. Eu fui fazer tal coisa e a pessoa não quis entender o meu espanhol, ou não quis conversar inglês. Então, assim, entender que é uma outra cultura. E que se você tá vindo pra cá, você pode reclamar, mas assim, você vai ter que acabar lidando com essas burocracias. Então, esse sentimento de funciona assim, eu não vou mudar o país, uma pessoa não vai mudar o país, eles estão acostumados a fazer assim, e é um outro estilo. No Brasil a gente não usa carta para a maioria das coisas, aqui eles utilizam. Então entender e confiar nisso, e confiar que as coisas vão dar certo, eu acho que para mim é o principal ponto. Maior vantagem de viver na Espanha? Em uma olha, palavra. Nossa, para mim, liberdade. Liberdade. A liberdade de viver aqui. Você pode tranquilamente, eu trabalho por um fuso horário que é dos Estados Unidos, então eu começo a trabalhar no horário da Espanha 2 horas da tarde, eu vou até meia-noite praticamente, e eu pego o transporte público tranquilamente, mexendo no celular, com tudo dentro da minha mochila, a liberdade de poder me sentir tranquilo sendo gay na rua, de não sofrer nenhum tipo de homofobia, como já aconteceu em São Paulo, como já aconteceu em Goiânia, e a liberdade de fato física, assim, de se sentir seguro, pra mim é sensacional. Na Espanha eu não gosto de... Eu não gosto da cita. Porque eu não tinha falado ali antes. Eu não gosto de convidada. Tudo você precisa de cita. Você precisa de cita para fazer uma cita. Então, assim, eu fui abrir conta num banco, que eu não vou falar o nome do banco, mas eu fui tentar abrir conta no banco, essa pessoa mandou eu voltar para minha casa, pedir uma cita para abrir uma conta no banco. Quando eu entro no site do banco para pedir um agendamento, ele pede o meu número da conta. Eu não tenho o número de conta, eu não tenho como que eu vou pedir um horário naquele banco, sendo que eu não sou cliente daquele banco. E não tem nenhum lugar que você coloca, eu não sou cliente, eu quero uma cita para abrir uma conta. Nossa, para mim o terror é... A palavra cita já me dá assim, ai meu Deus, é possível. Cultura espanhola, em uma palavra. Vai ser uma palavra em inglês, mas é o work-life balance, assim, o balanço que eles têm de o trabalho é um meio para você conseguir as coisas, ele não é a finalidade. Para quem vem do Brasil, das áreas que eu venho, do que eu trabalho, o trabalho ele pega a maior parte da sua vida, então você tá muito mais acostumado a trabalhar do que aproveitar a sua vida, e aqui é totalmente o oposto, eles aproveitam a vida muito mais do que eles trabalham. Então eu vejo, e eu conheci pessoas que têm o mesmo cargo que eu e trabalham aqui, que eles topam salários menores para ter mais liberdade de viajar, de ter mais tranquilidade, de ter ambientes muito mais controlados. Então, acho que esse balanço entre a vida pessoal e profissional, para mim, aqui na Espanha, é sensacional. Lugar na Espanha que ainda quer conhecer? Eu tenho muita vontade de conhecer Sevilha e eu tenho muita vontade de conhecer Valência. Escolhe um dos dois. Sevilha, nossa, facilmente faz uns 46 graus, eu acho, mas eu acho a cidade linda, eu acho a cidade encantadora, tem muitas coisas que eu vejo e acompanho de lá, que era o primeiro lugar que eu tinha escolhido para morar antes de morar em Madrid, mas assim, como Madrid é muito maior e como o meu processo, eu queria que fosse muito mais tranquilo nesse sentido, eu escolhi Madrid, mas eu tenho muita vontade de conhecer Sevilha. Se a gente fosse falar assim, uma palavra para definir tudo que foi esse processo até chegar aqui. Cita. Todo o processo de aplicação do visto. Algo que define tudo que você viveu até aqui. A primeira coisa que me veio à cabeça é loucura. Assim, porque é uma loucura. Você abre mão de estar com a sua família, você abre mão de estar com seus amigos. Se você trabalha para o Brasil, você abre mão de ter um salário que às vezes é maior do que o salário que você vai precisar converter e ter aqui. Assim, tudo, se você para de fato para pensar, é uma loucura. Então você tem que ter um propósito muito claro. Você tem que saber o porquê que você tá nisso. Por que você tá entrando nessa jornada, que é recomeçar a vida em outro país. Então você vai lidar com várias situações, não só burocráticas, mas das pessoas, que é um recomeço de vida e você como estrangeiro, que a gente não tem no Brasil. Eu não tive amigos que eram fora do Brasil. Então assim, a gente não sabe qual que é a dificuldade de uma pessoa que chegou no Brasil hoje para recomeçar a vida. Então acho que para mim, assim, depois da loucura que passa, é esse recomeço.
Então, é pensar que você está recomeçando a sua vida em um outro país, em uma outra cultura. Então, é esse eterno sentimento de eu tô recomeçando, eu tô recomeçando. Então, eu peguei esse documento, é um recomeço. E aí, eu acho que talvez, como você, depois que passa um ano, o sentimento e as palavras mudam. Já não é mais um recomeço, já é muito mais agora, talvez, estabilidade, tranquilidade, né? Então, acho que você vai respirando melhor. E para poder encerrar, se a gente, sim, Hélio fosse estar de frente com alguém que está começando o seu processo agora, o que você recomenda para a pessoa? Algum conselho? Procura uma assessoria que entenda a sua jornada. Procura uma pessoa que converse com você. Procure uma pessoa que ouça o que você está falando, até na primeira consulta, porque às vezes eu vejo que a gente conversa e as pessoas tratam os casos como muito iguais, e não são iguais. Então procure uma pessoa que de fato escute o que você quer, te ajude nesse planejamento e procure o processo. Tudo bem você pagar uma pessoa para fazer o seu processo, eu fiz isso, mas conheça o processo. Porque se você conhece o processo, você tem a tranquilidade de saber o que está acontecendo. Então acho que seria isso. Planeja, olha o processo, olha as etapas e aí você contrata uma assessoria para começar a te ajudar com isso. Muito obrigado por ter aceitado vir aqui contar essa história. E, enfim, tem episódios novos toda semana do Nomadcast. E maratonem aqui os vídeos no canal no YouTube, baixem o checklist de documentos ou se inscrevam para uma consulta gratuita. E é isso, até o próximo episódio. Obrigado.